substantivo masculino. Sentido, figuradamente. Casa que serve de habitação para a população pobre, cabeça de porco. Cortiço, a escola de uma sociedade perfeita. Cortiço, aonde moram as pessoas promíscuas e faveladas. O Cortiço é um livro lançado no ano de 1890, escrito pelo autor Aloísio de Azevedo, e é o principal livro que marca o naturalismo no Brasil. O sentido de cortiço é uma habitação, né, coletiva para pessoas pobres, e o livro retrata isso, basicamente, né, pessoas morando dentro de um cortiço, e foi um livro lançado no ano de 1890, e é parte importante do movimento naturalista do país. E agora com vocês, a gente trouxe uma entrevista exclusiva com o nosso professor de Geografia da ITEC Santa Efigênia, Anderson. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o cortiço, sobre a visão dele do livro, e a gente teve um debatezinho bem legal, então confiram aí. Oi, estamos aqui com o nosso professor de Geografia para fazer a pesquisa sobre o cortiço. Professor Anderson. O senhor sabe o que é um cortiço? Sei muito por conta do livro também, né? Mas acho que todo paulistano ele tem alguma relação com a ideia de cortiço. Você quer que eu defina cortiço? Pode definir. A ideia que eu tenho de cortiço, principalmente em São Paulo, são grandes casarões, geralmente sem infraestrutura para receber o número de pessoas que recebiam. E geralmente era a classe trabalhadora, que não tinha dinheiro para pagar aluguel. Na época do livro, né, ali, começo do século XX talvez, um pouco menos, um pouco mais, esses cortiços eram espalhados pelos bairros no entorno do centro de São Paulo, né, e abrigavam famílias numerosas, enfim, e sempre com grandes problemas sociais, econômicos, né. É isso que eu tenho ideia de cortiço, é essa mais ou menos. É um lugar com muita vida, muito problema e muita vivência. O Cortiço, do Aloísio Azevedo, ele é um livro que marcou muito o naturalismo. O senhor conhece o naturalismo? Não lembro muito não, né? É uma corrente literária, ela é anterior ao modernismo? Anterior, né? Se não me engano. Mas eu lembro que eu estudei um pouco sobre isso, do naturalismo, né? Agora eu não lembro as características do naturalismo, era o quê? Descrição, era isso? O instinto animal, do homem, né? Do ser humano. Lembro muito pouco, isso eu lembro muito pouco. Eu lembro que eu estudei pro vestibular, tal. Devo ter lido uma ou outra obra. Cortiço é do naturalismo? Sim. Então eu li no A principal obra do naturalismo, então esse eu li. Você conhece mais alguma obra do Aloísio Azevedo que fez Cortiço? Nossa, de lembrança assim não. Você conhece? Me fala. Que eu posso lembrar. Ele fez algumas outras obras também, como... Deixa eu pegar aqui para o senhor. Aliás, o Cortiço não se passa em São Paulo, é Salvador, não é? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, verdade. Bem naquele centro do Rio de Janeiro, né? Que, se você for ver, o que era um cortiço no Rio, o que era um cortiço em São Paulo, ou Salvador, nas grandes cidades da época, era a mesma coisa, né? O livro ele foi muito importante para mostrar também a realidade carioca da época e tudo mais, século XIX lá, porque foi um livro da metade do século XIX. Metade do século XIX, da última metade? Se eu não me engano foi isso. 60, então é Brasil Império ainda, quase ali, indo para a República. Porque, né, a escrita antigamente, que nem a Júlia estava comentando, do naturalismo, as classes literárias, as escolas literárias anteriores, tipo, não falavam sobre essa realidade do homem e tudo mais. Certo. E o livro do Cortiço ele foi muito importante também por conta das falas, das palavras usadas, porque foi diferente de uma escrita do Machado, por exemplo, que foi muito rebuscada, assim. Então a escrita do Cortiço ela foi mais chula. Isso que fez o livro ser conhecido, tipo, ficou popular por conta disso. Fica popular, né? Conseguiu alcançar uma galera. Aliás, agora vocês que vão me responder, uma dúvida minha, não lembro mais. O naturalismo, então, ele bebe será que na influência dali da época do darwinismo, alguma coisa assim? Então, mais ou menos, ele fala bastante sobre... É que o naturalismo em si tem uma outra escola literária que fala mais sobre isso. O naturalismo em si, ele vai falar muito sobre a questão do instinto do homem mesmo. Porque, por exemplo, no livro do Cortiço mesmo, fala sobre prostituição. Foi o primeiro livro que teve um casal lésbico, representado de uma forma, obviamente, muito diferente na época, mas
foi ali pioneiro nisso. Então, ele é um livro que ele vai mostrar mais o homem na sua forma, sabe? O que é bem legal, né? Sim, bem legal. Que é bem legal. É verdade, eu li esse livro do Curtiço há muito tempo, agora eu tava relendo, até parei de novo, naquele aparelhinho que eu tenho, Kindle. no Kindle, porque aí essas obras mais antigas, elas são hoje em dia muito mais acessíveis no Kindle, ou são gratuitas, ou custa, sei lá, R$5, assim. Sim. E eu parei, tava relendo e parei. Mas e aí, mais o quê? Me pergunta, é isso? Acho que era só essas. Você gosta do livro? Gostei do livro. Aliás, a literatura brasileira que me foi obrigada a ler para vestibular, e o Curtiço acho que fez parte, quase tudo eu gostei, quase tudo. Pra caramba. Tanto que eu leio literatura brasileira até hoje, o último que eu li, que aí fica a dica pra vocês e pra quem vai assistir esse vídeo, Torto Arado. Leiam Torto Arado. Uma porrada, viu? Também falam, não é naturalista, mas é contemporâneo, mas bebe nessa galera aí. Você acha que é importante as pessoas lerem Curtiço hoje em dia ou é um livro do passado? Não tem livro do passado, né? Não tem, assim como não tem música do passado. O Curtiço em si é uma baita obra. Você pode fazer várias conjurações com hoje em dia. O Curtiço daquela época, aquela vivência talvez não exista mais, mas você pode trazer para São Paulo, para o Rio de Janeiro do século XXI, as questões de moradia, as questões da razão humana, como foi colocada, né? É bem atual, acho que é bem atual. Não é um livro do passado não, apesar de ter sido escrito naquela época, né? É isso. Muito obrigado pela participação. Direto do Memorial do Imigrante, hein? Chique. Valeu.